Saudações. O que é a inquietação? A inquietação é estar a carregar com os efeitos de uma dificuldade que não estamos a resolver. A inquietação tem como característica a transferência do problema para dentro de nós. Sabemos que, quando nos sentimos ansiosos, que as nossas palavras e conduta podem ser afetadas, levando-nos a agir precipitadamente. Isto diz-nos que a ansiedade inspira. A inquietação tem o efeito de sobrecarregar os nossos sentimentos, de nos roubar a paz, a alegria, de afetar o nosso raciocínio e pode levar-nos a prejudicar o nosso meio ambiente e até a nossa saúde. Ao longo desta reflexão sobre vencendo a inquietação, temos visto nas Escrituras que não é da vontade de Deus darmos oportunidade à inquietação em nossas vidas. Temos visto que o Senhor Jesus ensinou sobre esta matéria aos seus ouvintes e também vimos pela palavra de Deus que há provisão divina que nos é ofertada para que possamos vencer a força e os efeitos da preocupação. O alvo deste estudo é receber a instrução da palavra de Deus para que, por ela, possamos ficar habilitados a melhor lidar com as causas da inquietação e vencê-las. Sabemos que Deus faz milagres e que é poderoso para remover as causas da inquietação. Porém, também sabemos que pela palavra de Deus aprendemos sobre os princípios da vida que nos são dados pela salvação em Jesus. Com este conhecimento com que ficamos equipados, podemos com ousadia enfrentar os desafios da vida com um sentido de destino. É como a criança que aprende a andar. Se estiver alguém com ela a pegar-lhe sempre pela mão, o seu progresso pessoal será lento e até limitado. Mas se a criança começar por ela própria a dar passos, mesmo que caia, ela levanta-se e continua. Em breve essa criança estará a correr pelo seu próprio esforço e iniciativa. Este é o processo normal da vida. Assim é também em relação à atitude que nutrimos contra os ataques da ansiedade. Vamos aprendendo a palavra de Deus e por ela vamos exercitando-nos na caminhada da fé. Estando instruídos na palavra de Deus, vamos cultivando a vida para que esta seja a melhor experiência. Nesta secção vamos considerar o fundamento para vencer. Como o alicerce dá estabilidade e segurança ao edifício, assim também temos na provisão de Deus o amparo para enfrentar e resistir à inquietação e seus tentáculos. Um princípio bíblico que temos visto até este ponto é que temos em Deus o nosso Pai que sabe o que nos é necessário. Mateus capítulo 6, versículos 8 e 32. Mateus 6, versículos 8 e 32. Um outro princípio bíblico que já consideramos, ainda que com brevidade, é o princípio de buscarmos primeiro o reino de Deus. A promessa que segue ao buscar primeiro o reino de Deus é que as necessidades serão supridas. Neste segmento vamos considerar um pouco mais sobre este princípio bíblico de buscar primeiro o reino de Deus. O alvo é saber melhor viver a palavra de Deus e assim andar realizados nos caminhos de Deus. Ao considerarmos Mateus capítulo 6, versículo 33, Mateus 6, 33, teremos melhor aproveitamento das palavras de Jesus, se formos mais além do que ter apenas as nossas necessidades supridas. Passo aqui a ler Mateus 6, 33. Mateus 6, 33, que nos diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Através deste texto bíblico, podemos alimentar uma expectativa
ou podemos procurar melhor conhecer os caminhos de Deus? Uma expectativa poderá ser bastante encorajadora, porém nunca poderá substituir o conhecimento produtivo que é sustentado pela palavra de Deus. Para melhor entender o princípio do relacionamento com Deus, que em si é o resultado de buscarmos primeiro o reino de Deus, vamos refletir sobre certas palavras de Jesus que, à primeira vista, podem causar apreensão. As palavras do Senhor Jesus a que me refiro são que no mundo teríamos aflições. Ter aflições no mundo é o mesmo que dizer que na vida encontramos problemas que são a causa de aperto interior. Vejamos o que Jesus ensinou em João capítulo 16, versículos 32 e 33. João 16, 32 e 33, que dizem: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Neste texto vimos que Jesus falou sobre o desafio que se aproximava dele. Em João 16, 32, lemos que Jesus disse: Eis que chega a hora e já se aproxima. Jesus estava prestes a ser preso e a ser rejeitado e condenado à cruz. Jesus sabia que estava à porta um enorme desafio que não podia ser evitado. Na altura que Jesus iria precisar de apoio, Jesus sabia que os seus discípulos o deixariam e iriam cada um para a sua casa. Porém, neste ambiente, Jesus sabia que ele não estava só. Ele disse: porque o Pai está comigo. João 16, 32. João 16, 32. Um ponto muito importante e que é necessário compreender acerca de Jesus é que na Terra Jesus era essencialmente um ser humano. Apesar de ser divino, de ter estado com o Pai antes que o mundo existisse, como lemos em João 17:5. João 17:5. O próprio Senhor Jesus referiu-se a Ele próprio muita vez como sendo Ele o Filho do Homem. Vimos exemplos desta sua afirmação em referências como Mateus 8:20, Mateus 9:6 e Mateus 10:23. São apenas algumas das referências em que ocorre muita vez a expressão Filho do Homem. E com esta afirmação, Jesus estava a dizer que Ele era participante da natureza divina em toda a sua dimensão. Podemos ler mais sobre a humanidade e a razão da humanidade de Jesus em Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Filipenses 2, versículos 7 e 8 e também Hebreus 2, 14. Hebreus 2, 14 diz-nos que a humanidade de Jesus é necessária. Foi bastante necessária, visto ter sido pela sua morte que Jesus aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E este versículo é muito importante compreendermos. Diz-nos que Jesus, sendo ser humano, morreu por nós, seres humanos, porque nós é que estávamos em necessidade. Não foi um outro ser qualquer, não, foi um ser humano. E Jesus veio ao mundo, assumiu a forma humana, estar conosco e assim morrer na cruz por nós como ser humano. Com isto temos que compreender também que Jesus, como ser humano, sentiu a rejeição, a solidão e teve que enfrentar muitos problemas criados pelo ser humano. Notemos que o Senhor, Ele próprio, teve que enfrentar as injúrias que lhe eram lançadas e lidar com as circunstâncias que estas lhe causavam. Mas em todo o tempo, Jesus sabia que não estava sozinho. Em João 16:32, lemos que Jesus disse que não estava sozinho, porque o Pai estava com ele. Jesus enfrentou as aflições do mundo, mas nunca deixou
que a preocupação se instalasse em si. O Senhor Jesus nunca se deixou inspirar pela aflição. Jesus nunca foi movido pela inquietação ou ansiedade. As suas decisões eram determinadas pelo princípio de estar na vontade do Pai e de fazer a vontade do Pai. Em tudo, Jesus na sua vida terrena foi um modelo para nós seguirmos. Em 1 Pedro 2,21, nós lemos: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Jesus deixou-nos o seu exemplo. Ele é o modelo que nós seguimos. O exemplo que Jesus nos deixou foi de ele, na sua humanidade, ter enfrentado as afrontas, mas sem que estas o desviassem dos propósitos de Deus para a sua vida. Notemos este ensino que Pedro nos dá. Somos encorajados a seguir o exemplo de Jesus como ser humano aqui na Terra, o exemplo que ele nos deixou. Seguir as pisadas de Jesus é enfrentar os obstáculos que se apresentem, não com resignação, mas com um conhecimento de que não estamos sozinhos. Pedro continua o seu ensino e em 1 Pedro 2,23, acerca de Jesus, ele diz-nos: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O Senhor Jesus, sendo o Filho de Deus, mas também como ser humano, nas situações que ele enfrentava e das quais ele não se podia desviar, ele entregava-se ao justo juiz. O princípio que Jesus vivia era o que ele próprio referiu em Mateus capítulo 6, versículos 8 e 32. Mateus 6, versículos 8 e 32, que nos ensinam que o Pai sabe o que necessitamos. Consideremos o que Jesus disse aos discípulos em João capítulo 16. Depois de ter referido que ele próprio sofreria em João 16, 32, Jesus disse-lhes que no mundo eles, os seus discípulos, teriam aflições. Porém, ao enfrentarem as aflições, eles teriam em si dois valores necessários e muito importantes. Eles teriam a sua paz em Jesus. Eles teriam o seu bom ânimo, na verdade, de que Jesus venceu o mundo. Será bom ler aqui novamente João 16:33. João 16:33, que diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Duas condições necessárias para enfrentarmos a vida são a paz e o ânimo. A tradução literal da palavra paz, que ocorre no texto original grego, indica o sentido de estar bem e completo. A fonte desta paz que Jesus referiu é o próprio Senhor Jesus. A palavra ânimo, também segundo a sua tradução literal do original grego, indica um estado em que a pessoa está confiante e com coragem. A vida daqueles discípulos seria transtornada dentro de pouco tempo. O Senhor Jesus seria tirado deles com violência. Os discípulos iriam encontrar-se sem o Senhor que ia sempre à sua frente e que os aconselhava. De repente, eles iriam ficar sem o sentido de segurança que a presença física de Jesus sempre inspirava neles. Porém, eles continuariam a ter paz. Como? Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. A sua fonte de paz seria Jesus. Mas como é que seria isso? Jesus disse que deixava a sua paz, mas não como o mundo a dá. Lemos em João 14:27, que Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
O discípulo é a pessoa que está no ambiente de Jesus e conscientemente observa os seus ensinos junto com a verdade da redenção que Jesus providenciou ao ser humano. A fonte da sua paz não seriam as promessas dos homens, nem as negociações que os políticos possam tecer. Quando a inquietação bate à porta, o discípulo de Jesus não tem que agir como se fosse impermeável à inquietação, porque isso é impossível. Humanamente é impossível. Mas notemos que não estamos a considerar aqui o que é que a pessoa é sem Jesus. Estamos a considerar o que o discípulo é por estar em Jesus. O que o discípulo é por buscar primeiro o reino de Deus. Por isso, quando a inquietação quiser fazer-se sentir, o discípulo faz uso das defesas que lhe estão disponíveis por ter em Jesus a sua paz. Como poderá então o discípulo agir perante as ameaças da ansiedade? O discípulo declara com convicção as promessas que o Senhor Jesus lhe deixou. O discípulo declara que está no reino de Deus e que tem buscado a justiça do reino de Deus e que por isso já tem em si a provisão de Deus para as suas lutas, conforme nós vemos a promessa de Mateus 6, 33. Isto não é dizer palavras mágicas, mas é declarar as palavras de esperança sobre a situação que se apresente. É declarar a promessa de Deus sobre a sua vida e sobre a situação que poderá estar a enfrentar. Mediante este ato de fé, o discípulo está a dar mais atenção à bênção que Deus dá do que à ameaça que a ansiedade possa estar a projetar. Se o discípulo começar a sentir desgaste, realmente o que está a sentir é um desgaste psicológico e físico. Porém, o que sente no natural não é o mesmo que está a acontecer no espiritual. Vem à mente a passagem bíblica de 2 de Reis, capítulo 6. 2 de Reis, capítulo 6, onde o assistente do profeta Eliseu, certo dia, viu que a sua cidade estava rodeada por um exército inimigo. Ele, aflito, disse ao profeta, no versículo 15, 2 de Reis 6,15, Ai, meu senhor, que faremos? O profeta respondeu dizendo, Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 de Reis 6,16. O profeta depois pediu a Deus para abrir os olhos ao moço. O moço logo viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Versículo 17. Este era o exército de Deus. Sim, há ocasiões em que o que sentimos e vimos parece ser mais do que aquilo que nós possamos manejar. Porém, para o discípulo que tem buscado primeiro o reino de Deus, a verdade é que lhe será acrescentado aquilo que necessitar. Não estou a falar sobre negar a realidade de um problema que possa existir. Antes estou a falar sobre a provisão de Deus para as necessidades que se manifestem. Portanto, a nossa paz está em Jesus. Ele é a fonte segura para a nossa paz. Em João 16:33, Jesus acrescentou, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como ter este bom ânimo de que Jesus falou? Nós temos hoje uma certa vantagem que os discípulos naquele dia ainda não tinham. A vantagem é que nós temos perante nós a realidade, o registro dos acontecimentos já cumpridos em Jesus. Hoje, ao lermos as narrativas do Evangelho, sabemos o que aconteceu. Depois de Jesus ter dito as palavras que nós já lemos em João 16, versículos 32 e 33. Jesus foi levado, ele foi julgado e depois foi crucificado. A história não termina aí. Jesus ressuscitou
E assim ficou verificado que as suas palavras eram verdadeiras e que a sua morte redentora a favor do ser humano sucedeu conforme profetizado. Por isso, quando no mundo enfrentamos as aflições, lembremo-nos que Jesus falou sobre nós termos ânimo. O que é que nós temos no nosso Senhor? Temos a sua promessa, as suas palavras. O Senhor Jesus disse que estaria connosco todos os dias até à consumação dos séculos, até ao fim do tempo. Mateus 28:20. Mateus 28:20. Está escrito na Bíblia também que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 de João 4:4, um versículo maravilhoso que nos ensina que maior é o que está em nós, maior é aquele que está no discípulo do que aquele que está no mundo. Jesus em nós é maior que o tentador que está a fazer a sua obra de destruição no mundo. Sim, Jesus que está em nós é maior. Ainda há mais sobre este ensino importante e é necessário nós conhecermos. E quero falar aqui mais agora sobre o ensino que Jesus deu sobre o auxílio do Espírito Santo. Nós por vezes não pensamos no ministério do Espírito Santo dado a nós neste capítulo de nós vencermos as inquietações, mas compreendamos que o Espírito Santo foi-nos dado por muita razão e uma delas é para nos ajudar a enfrentar as lutas que nós temos aqui na Terra e não só enfrentá-las, mas vencê-las com sabedoria. No Evangelho de João, capítulo 16, onde Jesus falou sobre os discípulos virem a ter as aflições, nós já tivemos a ler João 16, versículos 32 e 33, vimos que uns versículos antes, Jesus falou sobre o Espírito Santo que viria para ajudar os discípulos. Em João, capítulo 16, versículo 15, João 16, 15, lemos que Jesus disse: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Sabemos pelo contexto que Jesus estava a referir-se ao Espírito Santo que receberia de Jesus aquilo que depois nos anunciaria. Notemos, Jesus disse que tudo quanto o Pai tem, que é dele. Por sua vez, o Espírito Santo iria receber de Jesus aquilo que depois nos anunciaria. Portanto, Jesus tem o que o Pai tem e o que Jesus tem é transmitido ao Espírito Santo que depois é dito a nós. A palavra anunciar, conforme ocorre no texto grego, implica tornar conhecido, é revelar. Aqui no mundo estamos sempre a necessitar de revelação. E esta é uma das razões porque Jesus enviou o Espírito Santo para estar com os discípulos, para os ajudar a compreender, a conhecer, ter revelação divina. O Espírito Santo viria como o Consolador para estar com os discípulos e para os guiar em toda a verdade, como lemos em João 16:13. João 16:13 que nos diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Outro aspecto do ministério do Espírito Santo seria lembrar aos discípulos o que Jesus lhes havia dito. João 14:26. João 14:26, aí nós vemos que o Senhor Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo viria ensinar-nos e fazer lembrar tudo o que Jesus disse. Não esquecer aqui que ser discípulo de Jesus, e de acordo com Mateus 28, versículos 18 a 20, Mateus 28, 18 a 20, que ser discípulo de Jesus é ter recebido o que Jesus mandou e guardar esse mesmo ensino. Portanto, o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar a receber, a compreender e a viver tudo o que Jesus ensinou. Quando não soubermos o que pensar nem o que dizer, o Espírito Santo estará presente para nos ajudar.
Ao enfrentarem o desconhecido, as situações inesperadas e as aflições que teriam no mundo, os discípulos teriam a ajuda do Espírito Santo. Esta ajuda viria na forma do auxílio que o Espírito Santo dá para que o discípulo possa resistir à inspiração da inquietação. Aqueles primeiros discípulos viram Jesus ascender aos céus, mas logo mais eles estavam cheios do Espírito Santo. Lendo o livro de Atos dos Apóstolos, vimos que várias foram as vezes que os discípulos se viam em apertos. Mas também lemos que várias foram as vezes que eles foram cheios do Espírito Santo. Além do dia de Pentecostes, onde receberam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus, ao longo da sua vida, eles foram cheios do Espírito Santo. Isso aconteceu várias vezes. Vimos um exemplo, e este exemplo é Atos capítulo 13, que não foi em relação aos 12, mas aos discípulos, às pessoas que se converteram a Jesus e que, tendo recebido o ensino que os apóstolos davam, vieram a seguir Jesus como discípulos do Senhor. Então, em Atos 13, nós lemos que após um tempo terrível de afronta e perseguição que sucedeu em Antioquia da Pisídia, uma localidade onde Paulo e Barnabé tinham estado a ministrar, e foi por causa dessa perseguição que eles então se ausentaram e foram para outra cidade. Mas é interessante que onde os apóstolos estavam, onde estivessem, anunciavam a palavra de Deus, eles depois iam para outro lugar, mas ficava sempre um grupo de pessoas que se tinham convertido a Jesus, e aí formavam-se então as congregações, ou seja, igrejas, que realmente eram um ajuntamento de pessoas que depois eles reuniam-se para cultuar ao Senhor. Nós lemos que em Atos 13, 52, que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Mas vamos só recuar aqui um pouco. Tinha havido uma afronta, e por aquilo que nós podemos ler pelo texto, e obviamente que havia razão para haver ansiedade, preocupação. Porém, não é isto que nós vimos nos discípulos. O que vimos é que eles, tendo ouvido o anúncio da palavra por Paulo e Barnabé, que eles foram encorajados a permanecer na graça de Deus. Atos 13, 43. Paulo e Barnabé anunciaram a palavra de Deus, as pessoas ouviram, converteram-se a Jesus e foram encorajados a permanecer na graça de Deus. Este princípio é importante. Nós temos ouvido o Evangelho, recebemos o Evangelho, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, então é importante, pois, permanecer nessa graça de Deus, aquilo que Deus nos dá, aquele favor que Deus nos dá. Mas lemos também que eles ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Os apóstolos ausentaram-se, foram para a próxima cidade e ali anunciaram o Evangelho, mas os discípulos, os novos discípulos, eles ficaram equipados com a palavra, eles foram edificados com a palavra, foram equipados com o anúncio do Evangelho e também cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles, pelo auxílio do Espírito Santo, foram impulsados, foram encorajados, foram edificados. Estas verdades dizem-nos que nós temos o auxílio do Pai e do Espírito Santo, que o Senhor Jesus teve ao enfrentar Ele próprio os seus enormes desafios. Nós temos a presença do Pai que sabe o que necessitamos. Temos o nosso Pai que ouve as nossas petições. Temos também o Espírito Santo para nos ajudar, seja para nos guiar, para nos ensinar ou para nos consolar. É a partir deste ambiente da presença divina e das palavras de Jesus que nós temos o auxílio que necessitamos para enfrentar problemas, de modo a que estes não venham a dar uma força ao espírito da preocupação. Pelo mesmo princípio que Jesus vivia, tendo o Pai com ele e ter a virtude do Espírito Santo sobre ele, também os discípulos teriam a mesma realidade. Lembremos-nos que em Mateus capítulo 6, onde Jesus fala sobre a inquietação, que ele referiu-se várias vezes a Deus como o nosso Pai. O Pai que do secreto vê e que nos restaura, Mateus 6, 6. O nosso Pai que sabe o que necessitamos, Mateus 6, 8 e 32. O nosso Pai a quem dirigimos a nossa oração,
Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, onde nós lemos a conhecida oração do Pai Nosso. É o Pai que nós pedimos que não sejamos levados à tentação. É o Pai que pedimos o pão nosso de cada dia. O que buscamos do reino de Deus enche o nosso espírito e a nossa alma. E estando cheios do conteúdo que é do reino de Deus, isso espalha-se pela nossa vida e no seu dia a dia. E com esta realidade do reino de Deus em nós, a qualidade do reino vai operando nas circunstâncias da nossa vida. O poder de Deus, que é eficaz no seu reino, vai operando a nosso favor. A preocupação, quanto muito, poderá servir para nos lembrar a nossa responsabilidade. Mas a partir daí, nós lidamos com as nossas responsabilidades seguindo os ensinos de Jesus. Neste contexto, o princípio de buscar primeiro o reino de Deus não é buscar a solução que eu preciso, como quem quer puxar a brasa ao seu peixe. Antes é estar formado pelas palavras de Jesus, o que nos capacita a examinar os problemas da vida com entendimento que vem a nós pelo Espírito Santo, que é a nossa inspiração. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. João 14, 26. João 14, 26. O Espírito Santo nos lembraria tudo que o Senhor Jesus ensinou. João 14, 26. O Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. João 16, 13. João 16, 13. O Espírito Santo ouve e recebe de Jesus e anuncia o mesmo a nós. João 16, versículos 13 a 14. João 16, 13 a 14. Em resumo, buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, 33. Isto é ter Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E, enquanto cuidamos do terreno, sabemos que Deus está presente como Pai que cuida dos seus filhos. Não quero com estas palavras criar uma expectativa religiosa. O meu alvo tem sido e continua a ser encorajar pessoas a terem um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Sem este encontro com Jesus, as minhas palavras serão apenas palavras religiosas e sem significado útil. Por isso eu encorajo a todas as pessoas a darem um passo para Jesus, reconhecendo-o como o Salvador que deu a sua vida na cruz para nos salvar. Lembre-se que estar salvo em Jesus é estar numa plataforma diferente. É a plataforma aonde Jesus reina. É estar onde o seu poder é manifesto. A minha oração é que, ao estudarmos a palavra de Deus, meditarmos nela, que haja aquela abertura dada ao Espírito Santo que depois virá ajudar-nos a compreender e assimilar, ter melhor aproveitamento da palavra de Deus. E isso é para a nossa edificação, é para o nosso fortalecimento. O resultado disso depois traduz-se na forma em que nós vivemos. E vivendo a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, nós enfrentamos as lutas. Elas vêm, não queremos que elas venham, mas há sempre formas de elas chegarem. Mas nós já estamos preparados. Como? Temos o ensino da palavra de Deus, o ensino que Jesus deu. Temos também o auxílio do Espírito Santo. São dádivas importantes que nós temos no reino de Deus. Por isso é que é importante buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas estas coisas, ou seja, aquelas necessidades que temos, nós vamos ter o suprimento para elas. É importante viver assim, conhecer esta verdade maravilhosa. Se porventura ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se apenas tem tido uma experiência religiosa, se apenas sabe de Jesus porque leu acerca dele ou porque ouviu falar acerca dele, se apenas tiver um sentimento de ternura para com Jesus, é preciso mais do que isso. É preciso reconhecer que realmente precisa dele, que precisa entregar a sua vida a ele, dizer: Senhor Jesus, salva-me e perdoa os meus pecados. E quem faz assim, Deus ouve, e Deus vem e faz nele morada. E é assim que nós então entramos no reino de Deus
e passamos a buscar, acima de tudo, o reino de Deus. Isto é, pôr Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E no resto das outras responsabilidades que nós vamos tendo e que não podemos fugir a elas, vamos tendo o auxílio de Deus, a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, como está escrito na Bíblia. Nós encontramos a provisão de Deus que está ao nosso dispor e aceitamos-la pela fé. Não usurpamos, não tiramos, mas simplesmente recebemos com fé aquilo que Deus já nos está a dar. Ora que a bênção de Deus continue a ser ampla na sua vida. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz subscribe ou subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.